Eu costumo dizer que oração nunca que é demais, não é, irmãos? Quanto mais nós oramos, mais nós somos abençoados, né? Porque a oração é a chave. Eu creio que quando o irmão Claudinei e a irmã Débora, eles chegaram aqui, que eles, a primeira coisa que eles fizeram é pegar uma chave e destrancar a porta. Foi isso ou não foi? Né? A porta estava fechada. A primeira coisa que eles fizeram, pegou a chave, destrancou, subiu a porta, né? A porta abriu, eles entraram. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que a oração é a chave. Quando a gente usa a oração, ela abre. E ela também fecha. Não é verdade? Quando a irmã Débora vem cá limpar o templo, que termina de fazer o que for necessário, aí ela fecha. Ela usa a chave e fecha a porta. E vai embora. Quero fazer esta colocação simples para nós entendermos um pouquinho mais o que é a função da oração. Então a oração ela abre porta, né? Fecha também, né? Pois bem, então, irmãos, orar nunca que é demais, né? Pastor, mas tem hora que eu não tenho nem palavras. Isso aconteceu com Ana. Ela não tinha palavras, mas ela chorava. E o choro dela mexeu com o coração de Deus e Deus respondeu a oração de Ana. Ao ponto, irmãos, que até o sacerdote quis zombar de Ana, né? Considerando que ela estava até meio embriagada. Mas não, ela sentiu uma grande necessidade, né? E pediu, e o Senhor cumpriu o desejo dela, né? Então que nós possamos continuar orando, buscando a presença de Deus, mesmo sem palavras, mas chorando, né? Oh, glória! Soberano Deus, Pai da eternidade, mais uma vez nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e pedindo a tua bênção, Senhor. Meu Deus, aqui já estão vários irmãos reunidos no propósito de te adorar, de louvar, de glorificar o teu nome. No entanto, para isso, Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que continue conosco. Senhor, tu és o anfitrião desse culto. Papai, aonde tu estás, acontecem coisas diferentes. E nós queremos que tu estás conosco aqui nesta noite. Então nós oramos, nós pedimos a tua bênção. Abençoe os louvores que vão ser entoados aqui. Testemunhos, por certo. Palavras que nós vamos ouvir aqui, que sejam palavras vindas de Deus, do seu coração para nós. Portanto, Pai, nós pedimos a Ti que coloque essa reunião, esse culto, na inteira direção do Espírito Santo. Que esse culto para nós seja um culto de renovo, um culto de bênção, um culto de vitória, pois aqui estamos, Senhor, com este objetivo, crendo no Deus do poder, crendo no Deus do Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, né? Fez os céus, a terra, o mar, enfim, criou tudo, fez o jardim do Éden, né? Fez um homem, e da costela do homem tirou a mulher, colocou o casal no jardim do Éden, e assim a história prossegue, Senhor, mas tudo no centro da vontade de Deus. O Senhor fez e continua fazendo e cuidando de nós. Portanto, Pai, nós oramos, rogando todas estas bênçãos e te agradecemos, amém? Eu quero nesse momento passar a direção do trabalho para o nosso amado presbítero Ismair, né? Ele estará fazendo a leitura da palavra de Deus e dando continuidade, né, nesse trabalho, amém? Vamos ao Pai do Senhor. Hoje o nosso sexto elo da nossa campanha, e nosso tema está baseado em 9 de
de Marcos 9, 23, que diz assim: e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas nós vamos fazer a leitura completa do 14 até o 29, tá bom? Marcos 9, do 14 até o 29. São Marcos, capítulo 9, do verso 14 a seguir. Está escrito assim: e quando aproximou-se os discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, saudaram. E perguntou-lhe aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-me o meu filho, e ele tem um espírito mudo, e este onde quer que espalha, despedaça, e ele espuma, e range os dentes. Vai se secando. E eu disse aos seus discípulos, se expulsassem, e não expulsaram. E ele respondendo, disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Ainda trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele logo o espírito agitou violento, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há se sucede isto? E ele disse: desde a sua infância. E às vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tende compaixão e nos ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo aquele pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre nele mais, não mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como se morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu a ele e levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém? Irmãos, uma leitura muito maravilhosa, e Deus tem nos dado esse tema desta campanha, e eu quero afirmar sobre a palavra de Jesus. O próprio Jesus falou assim: se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aconteceu esse fato desse pai pedindo ajuda, e o próprio Jesus falou: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E Deus nos deu essa campanha para isso. Se nós podemos confiar e crer, tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor, ela não mudou. Esses dias eu tenho preocupado muito sobre o agir de Deus. Mas o agir de Deus, ele vem através somente de uma coisa: é o crer. Hoje está faltando fé, está faltando nós confiar, está faltando nós buscar mais a Deus. Então vamos buscar, igual Isaías falou: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos falar com Deus? Aqui tem muitos pedidos,
E eu acredito, irmão, que Deus é poderoso para solucionar e resolver de uma vez por todas. Por quê? Lá em Hebreus fala assim que ele 13, que diz assim que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus. Então, a mesma palavra que o Senhor falou para o lunático, para aquele pai do lunático, eu digo agora: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos orar com fé, vamos pedir a Deus, vamos entrar no trono da graça, e Deus é poderoso para fazer milagres. Senhor eterno, é no nome de Jesus que hoje nós estamos no 6º elo da nossa campanha, papai. Senhor amado, é no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, trabalha nesse culto, fala através do louvor, fala através da mensagem, Senhor, visita cada coração, há pedido de oração aqui nessa caixa, Senhor amado, coisas que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Abre porta, cura enfermidade, Senhor, entra com o seu milagre, restaura a vida, liberta, Senhor, das drogas, liberta da prostituição, liberta dos vícios, Senhor, vai queimando com fogo, vai queimando com o teu poder, entra na causa dos teus filhos. E se tiver alguém aqui, Senhor, desenganado com qualquer tipo de enfermidade, nessa noite tu pode banir, Senhor, tu pode tirar a pedra no rim, tu pode curar da vesícula, tu pode curar do diabetes, tu pode curar da depressão, tu pode curar do coração, do pulmão. Deus vai limpando, vai purificando o sangue. Nessa noite fala comigo, fala com a tua igreja, vai tirando toda a incredulidade, vai limpando os corações, que caia por terra toda a obra do mal, todo o poder das trevas seja destruído e neutralizado em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmã Betânia, quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa hoje? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Graças a Deus por mais esse momento, essa oportunidade, né, de estarmos aqui. É para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou muito feliz, né, de ver os irmãos aqui, né, e confio no Senhor, como nosso pastor diz, que vai vir a bênção, né. Talvez a gente pense que não vai passar, que quando, mas o Senhor diz que um dia para Deus é como um ano, e um ano é como um dia. Então, vamos confiar no Senhor. A palavra que está sendo dita aqui essa noite inteira, esse culto inteiro, é de fé, né? Eu vou ler aqui uma passagem da palavra, encontra em Lucas, capítulo 8, e alguns versículos, 22. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Aleluia. Estes cessaram e fez a bonança. E disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e o obedece? Quem é esse, irmãos? É o nosso Deus, é Jesus, né? E muitas das vezes a gente acha que o barco vai afundar, pesa para um canto. Não sei se os irmãos que já andaram de barco, eu só sei que se entrar água, irmãos, o barco pesa, que se você não tirar a água, ele afunda. E que nessa noite nós possamos refletir essa passagem, que essas retiradas de água possamos ser em oração, em jejum, buscando ao nosso Deus, porque que Ele pergunta onde está a nossa fé. Que nós possamos depositar a nossa fé nele e deixar que Ele esteja no nosso barco pela fé, porque Ele nos pergunta onde está a nossa fé. Que nós possamos confiar no Senhor. É muito difícil,
Talvez a gente fica com medo, talvez a gente chore, igual o nosso pastor já falou aqui. É chorando e gemendo. Talvez nós vamos orar, nós não tem nem palavra, só chora. E ali o Senhor nos ouve. Mesmo com gemido, Ele nos ouve. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele pode. Então vamos confiar nesta noite e esperar nele, porque Ele tem. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quando a nossa irmã Betânia estava falando sobre tirar a água do barco, vamos pensar um pouquinho. Já pensou você numa canoinha ou num barquinho? E o barquinho está furado e você percebe que o barquinho está enchendo d'água. Vai pesar, se você não tirar a água, ele vai afundar. Estou muito feliz, alegre, né? Nesta reunião, de rever aqui o nosso amado pastor Carlos, não é? Deus, Ele conhece a necessidade de cada um de nós, viu, irmãos? Nós preocupamos, né? Porque é uma grande responsabilidade que nós carregamos, né? De falar dele, de testificar dele, né? Mas é Deus é quem fala, é Deus é quem usa, e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele fala o que Ele quiser, e Ele supra a necessidade de cada um de nós conforme Ele sabe o quanto e o que nós precisamos. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós somos dele, né? Somos dele, e a obra é dele, tudo é dele, e tudo vem dele, e tudo deva ser para ele. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, eu não tenho nada, mas Jesus tem tudo. Os irmãos querem ouvir a voz de Deus? Como é bom ouvir a voz do Senhor, né? Então, quando foi feita a abertura desta campanha, eu não sei se os irmãos que estão aqui estavam na abertura, no primeiro culto da abertura. Nós dissemos que nesse texto desta campanha, né, o Senhor Jesus ia usar muitos pregadores, iam tirar muitas pregações desse texto, irmãos. Porque é um texto muito lindo, é um texto muito maravilhoso, e eu considero que é um texto que conclui a vida toda do crente. Tanto na vida espiritual como na vida material. Por que não? Veja bem, pelo menos, irmãos, 4 coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, com base nestes 2 versículos. Primeiro, Jesus, ele aproveitou a oportunidade e fez o que, irmãos? Fez milagre, fez maravilha, né? Mas ele tem uma coisa importante que eu achei aqui. Jesus, ele instruiu os seus discípulos. Ele instruiu os seus discípulos. Certo? Por quê? Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, mas vem cá. Por quê que o Senhor orou, expulsou e o demônio foi embora e nós não? Por quê? É uma pergunta, irmãos, que os discípulos fez para Jesus. Então nós vamos entender que os discípulos não sabiam dessa lição. Os discípulos não sabiam, porque os discípulos perguntaram. Os irmãos podem observar. Por quê que o Senhor orou, expulsou, o demônio saiu, certo? E o moço foi liberto, e nós não. Por quê? Então Jesus, ele instruiu os seus discípulos. É muito importante, irmãos, e muito bom, e de extrema necessidade, nós atentarmos para os ensinos de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós erramos por falta de informações, por falta de nós sabermos mais as coisas do Senhor. Uma criança que é bem instruída, ela a possibilidade de ela errar menos. Então, querida igreja, o Espírito de Deus falou muito comigo, falou muito forte. Nós estamos vivendo numa época muito boa, não é? Muito boa, nosso Jesus do céu. Como nós vivemos uma época de tanta facilidade para nós aprendermos, não é?
Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender de Jesus, é com Jesus. O que ele falou para você quando você fez uma entrega para ele? Quando alguém falou de Jesus para você, dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e foi indo, e foi indo, e foi indo, não quero falar muito, é um texto bem conhecido. O que Jesus disse lá, irmãos? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Espírito de Deus colocou no meu coração para nós meditar um pouquinho acerca disso, irmãos. Aprender com Jesus. Por isso que os discípulos, eles ficaram decepcionados. A palavra deles no nome de Jesus não tinha poder? Tinha. Só que os discípulos estavam precisando do quê? Precisavam de ser instruídos. Porque não é de qualquer jeito que lida com demônio. Não é de qualquer jeito que prega a palavra. Não é de qualquer jeito que você precisa dar um bom testemunho. Não é de qualquer jeito. Não é verdade, irmãos? Às vezes, irmãos, pessoas simples, dão um belo testemunho. E as palavras daquele testemunho entram no meu coração e me enchem de alegria. Aleluia! Eu sinto renovado. Por quê? Porque o vaso que o Senhor usou aprendeu com Jesus. Amém, irmãos? Quem aprende com Jesus não erra. Não é verdade, irmã Maria Betânia? Quem aprende com Jesus não erra, porque Jesus não deixa errar. Pastor, por quê? Porque quem aprende com Jesus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê, irmãos? O Espírito Santo é ensinador, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo conforta, o Espírito Santo ajuda. Aleluia, glória a Jesus. Maravilha. Então, irmãos, Jesus não perdeu tempo. Jesus instruiu eles. É claro, Carlos. É verdade. Ô glória. Que maravilha, irmãos, quando o crente tem prazer em aprender dele, né? Não perde estudo bíblico, não perde uma escola dominical, não perde uma pregação evangelística, não perde um culto ao ar livre, não perde uma palavra vinda do coração de Deus mesmo. E interessante que quem aprende com Jesus não come qualquer coisa não, viu, irmãos? Ele olha na mesa, tem muita coisa, né? Aí ele lembra do que Paulo ensinou. O que Paulo ensinou, irmãos? Paulo, ele ensinou claro, que muitas vezes, numa mesa, tem muitos alimentos, mas você não come qualquer alimento, você escolhe. Não é assim, irmãos? É assim ou não é? Né? Esse aqui me faz mal, não vou comer. Esse aqui também não me faz bem, não vou comer. Esse aqui, não. O médico uma vez falou para mim, não comer isso aqui. E não come mesmo, irmãos. Pega o celular, abre o celular e olha, e vê. Não, isso aqui não é para mim, não. Ele olha, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Meu pastor, eu conheço ele me ensinou isso, me ensinou aquilo, me ensinou. Irmãos, isso me chamou a atenção. Eu falei, Jesus, mas que maravilha. Jesus não perdeu tempo, amados. Ele instruiu, ensinou os discípulos. Aleluia. Segundo, Jesus deu uma receita do que, irmãos? Que tipo de receita que Jesus deu? Jesus deu uma receita de vitória para os discípulos. Aleluia, glória a Jesus. Quero repetir, Jesus, ele deu uma receita de vitória aos discípulos. Espera lá. O senhor foi lá, nós oramos, não aconteceu nada, Jesus. Conta para mim, para nós esse segredo aí. Quero saber. Irmãos, nós temos que ter desejo de aprender de Jesus, irmãos.
ficar, eu aprendi isso aqui, eu já sei. Isso aqui eu já sei. Não, irmãos, aprender com Jesus nunca que é demais. E dizia um amigo meu, pastor abençoado, olha, você aprende, e muitas vezes você morre sem saber. É uma grande realidade. Quero dizer para a igreja que estou aqui aprendendo muito, viu, irmãos? Oh, que maravilha! Aleluia! Às vezes eu vou embora para minha casa e falo, Jesus, eu não acredito que eu vi isso na igreja. O Espírito Santo fala, é para você aprender. Chego lá em casa, às vezes eu quero perder o sono, né? Aí o Espírito Santo fala para mim, isso aconteceu para você aprender. Mas Jesus, mas nunca, meu Deus, Tiago, aleluia. Às vezes, irmãos, a gente quer até murmurar, né? Eu não concordo com isso. Às vezes a gente quer, não é verdade, irmãos? Quando você não concorda com uma coisa, não é assim a sua reação? Eu não concordo com isso. Mas quando o Espírito Santo fala, é diferente. Você não concorda, mas você tem que aprender isso aí. É a lição de hoje. Aleluia, glória a Deus. Não conformeis com as coisas deste mundo, mas transformar em quê, irmãos? Transformar em quê? Transformar em espírito. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele deu uma receita maravilhosa, receita de vitória. Aleluia. O Espírito de Deus fala conosco nesta noite. Ele quer que nós sejamos vitoriosos. A vitória, ela é nossa, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. O crente não é derrotado, a igreja não é derrotada, irmãos, porque a igreja, ela está edificada na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia! Vós sois membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Paulo, ele ensinou muito acerca disso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito de Deus, nesta noite, fala conosco. Ele nos ensina para que nós possamos ser vitoriosos. Aleluia, glória a Jesus. Então, isso me chamou muito a atenção, irmãos. Jesus, ele nos ensina a nós sermos vitoriosos. Eu creio, estou me conjecturando aqui, que os discípulos ficaram um pouco tristes. Eu creio que eles não ficaram felizes. E eu acredito que eles ficaram bem decepcionados, porque isso chamou a atenção deles. Mestre, mas vem cá, nós oramos. Então, irmãos, eu acredito que esses discípulos preocupou. E é aquilo que nós já ouvimos nesta noite. Tem muitos que não preocupam. Tá bom. Não, irmãos, às vezes a gente tem que aproximar de Jesus, né? Jesus, eu estou vendo, não, Jesus, eu estou vendo as coisas diferentes, Jesus. Por que, Jesus? Por que, Senhor? Aí, irmãos, é momento de nós aproximar de Jesus e ter interesse que Jesus venha nos ensinar a nós, porque se ele, diante daquele quadro, né? Interessante, irmãos, que no tema da nossa campanha, né? Você vai olhar mais para frente, que o pai do menino, ele espera lá, Senhor, eu creio sim, mas me ajuda na minha incredulidade. Quem ensinou isso para aquele homem, irmãos? Quem ensinou? Eu creio, irmãos, que foi Jesus que ensinou. Porque quando Jesus mencionou o texto, que foi o tema, ele citou, eu creio, Jesus, eu creio. Mas Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Meus irmãos, nós somos uma caixa de segredo, irmãos. Hoje nós estamos aqui, amanhã
talvez não podemos estar, vamos para a glória. Aleluia, aleluia. O Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, amados. Ele conhece a sua situação. O Espírito de Deus sabe o que você está passando. Não foi em vão que Jesus falou isto para aquele homem, não, irmãos. Não foi em vão que Jesus, ele orientou, ele ensinou dizendo para ele crer, creia que você vai ver. Não foi em vão, mas o Espírito de Deus fala forte, aleluia, como fez com aquele homem, ao ponto dele dizer: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Aleluia. Pois bem, irmãos, e eu já estou indo para o encerramento, faltando um ponto. Eu falei 3, falei 1, 2, né? Eu disse 3, comentei 2, estou no 3º, vamos lá. Fé é o nosso combustível. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Quero repetir. Fé é o nosso combustível. Se você abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ler, você vai ver a galeria dos heróis da fé. E tem um versículo que está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Moisés chega, irmãos, depois que ele recebe de Deus uma orientação, porque até ele estava com medo. Mestre, como é que nós vamos fazer? Os inimigos vêm aí, o mar vermelho, como que nós vamos fazer? E eu creio que até Moisés ficou um pouco com medo, mas o Espírito de Deus falou com Moisés, e quando Moisés chega nas proximidades do mar, aleluia, Moisés lança, aleluia, o que ele tinha na mão. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O mar abriu, e eles temeram? Não, eles entraram, irmã Maria, entraram e caminharam, e os inimigos atrás, quando eles saíram do outro lado, as águas fecharam, os inimigos foram todos mortos, e o povo de Deus entrou na terra. Aleluia! Irmãos, este é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Fé é o nosso combustível. Por que temer, irmãos? Por quê? Nosso Deus é maior, é poderoso, é glorioso, aleluia. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, ele disse, a palavra dele: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia, oh glória. Meus irmãos, vamos aproveitar, fazer alguma coisa para Jesus, enquanto nós podemos, porque nós somos uma caixinha de segredo. Qualquer momento, Jesus vem nos buscar, não é verdade, irmãos? A ida do irmão Isaías, surgiu muita surpresa na igreja, mas é assim o trabalhar de Deus, não é verdade? Nossa irmã Rosângela passou também por essa experiência. Vai o irmão, nem esperava, né, irmã Rosângela? Vai o irmão, está lá, a família está voltada com a atenção da saúde da mãe, certo? A família está, né? E aí, de repente, o quadro muda. Permita-me dizer isso, irmã Rosângela, porque Deus está falando conosco, através da tua santa e bendita palavra. Meus irmãos, Deus é maior, nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Pois bem, e o quadro mudou. Jesus levou o irmão da irmã, para passar depois levar a mamãe. Ah, irmãos, e assim acontece, irmãos, nos nossos dias de hoje, não é verdade? Né? Nós somos uma caixinha de segredo, viu, irmãos? Não sabemos a que hora, mas uma coisa é certa: a qualquer hora, Jesus está perto, próximo,
para vir nos buscar. Aleluia, glória a Jesus. Mas a fé, irmãos, nós nunca podemos deixar, certo? Ser abalado. Não, colocamos a nossa fé em ação, fé para vencer, né? Nosso irmão José, com 110 anos, próximo a morrer, porque ele faleceu com 110 anos, mas ele, quando podia falar, ele ainda dizia: olha, eu ainda quero entrar na terra prometida, certo? Assim que eu morrer, eu sei que eu vou morrer, mas vocês dão um jeito, eu quero entrar na terra, né, prometida. E os dias passaram, e quando ele faleceu, colocaram ele, ou seja, embalsamaram ele, né? E quando Moisés recebeu a ordem para sair do Egito, qual foi um dos primeiros papéis de Moisés? Pega lá o José que está embalsamado, vamos levar ele. Foi lá, pegou e levou ele até na terra. Irmãos, mas o que é isso? Fé. Ele tinha fé que ele ia entrar na terra. E entrou. Pode ler a história. Oh, glória a Jesus. Moisés não esqueceu dele, viu, irmãos? Ah, pastor, o que o senhor quer dizer mais? Vamos continuar ajudando uns aos outros em oração, viu, irmãos? Eu estou aqui através da sua oração. Você me leva através da sua oração. Leva eu nos pés de Jesus. Aleluia! E assim eu estou tentando fazer, né? Apresentando um, apresentando o outro. Ó, Jesus, tem misericórdia da tua filha, consola, conforta. Jesus, tem compaixão do nosso Brasil. E assim, irmão, de madrugada, Jesus, tem misericórdia do meu irmão que está lá na Câmara dos Deputados. Tem misericórdia do pastor fulano. Tem misericórdia do nosso pastor presidente. Tem misericórdia dos meus irmãos. E comenta o nome de todos eles na medida do possível. Então é assim, irmãos, carregando na oração, carregando no conselho. E o Senhor permitindo, também na palavra. Aleluia, oh glória, fé é o nosso combustível, amém, irmãos? Você vai dirigindo o seu carro, você olha lá, ponteirinho vai, quando chega na reserva, preocupa, não é verdade? Dá um jeito de abastecer aqui, porque senão, né? Irmãos, Jesus, 2017 fizemos uma viagem, 2.800 quilômetros, e nós fomos orientados, ó, tem lugar que você viaja 150 quilômetros, não tem posto de gasolina. Então, irmãos, aí chegava um posto, abastecia. Chegava outro posto, abastecia. Com isso, chegamos, né? Quero trazer esta simples experiência para o lado espiritual. Vamos continuar abastecendo a nossa vida? Com fé em Jesus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui para nos abastecer. Toma posse da bênção, abasteça. O Espírito de Deus está aí te servindo, te ajudando. Aleluia, Ele vai solucionar esse problema, esse pedido que você colocou no envelope e colocou aqui. Aleluia, aleluia, o Senhor vai solucionar. Nós vamos ouvir testemunhos, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra do Senhor é fiel, é viva, é poderosa, é eficaz. Pode passar tudo, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passam. Assim diz o Senhor, as palavras de Deus não passam, meus irmãos. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Tome posse da bênção do Senhor. O Espírito de Deus, Ele está te abastecendo nesta noite. Aleluia, oh glória. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. O Senhor não está importando com que aqui é um lugar assim, que não tem um conforto que nós muitas vezes queríamos, mas o Espírito de Deus está confortando nós, consolando nós, e ao encerrar esse culto, sairemos daqui abençoados, amém, irmãos? Para nós enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as lutas desse mundo, né, irmãos? Aleluia. Quero aqui agradecer primeiramente o meu Senhor por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e nos deu essa oportunidade para ministrar. Aleluia. Quero agradecer a vossa atenção,
Quero agradecer a presença de todos os irmãos, desejando que Jesus continue vos abençoando em nome de Jesus. Jesus te abençoe, Tiago. Amém? Glória a Deus. Jesus que te abençoe, Carlos. Amado Ismael, Jesus que te abençoe. Muito, muito, muito. E Jesus continue fazendo de você um vaso nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ficamos de pés, meus irmãos, e nós vamos já encerrar esse culto, né? Eu quero crer que o Senhor, Ele dará a bênção para nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos orar, né? Vamos pedir a Deus para que o Senhor continue abençoando as vidas de cada um, cada irmã, cada irmão. Nós vamos orar, pedir ao Senhor para que o Senhor entre nessa situação, resolve este problema e dá vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai Santo, Deus eterno, queremos ministrar agora uma bênção especial para cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, que ouviu a sua palavra, começando por mim, Senhor. Papai querido, fui o primeiro a te ouvir. Papai, não deixa faltar este combustível na nossa vida. Fé para vencer, fé para ser abençoado, fé para prosseguir a nossa caminhada, fé para que o inimigo vá embora, fé para que as pessoas possam ser libertas. Jesus, socorre esta mãe agora, socorre este filho agora, socorre este pai agora, socorre este servo agora. Jesus, soluciona esse problema. Jesus, cura desse mal, dá saúde. Jesus, tem misericórdia. Jesus, repreende todo o mal. Jesus, dá saúde para esse teu filho, ó Pai, para que ele possa, ó Senhor, fazer a sua obra com carinho, fazer a sua obra, ó Pai, dentro do plano de Deus, no centro da sua vontade. Pai Santo, Deus eterno, dá saúde para as irmãs, dá saúde para os irmãos. Jesus, repreende toda espécie de enfermidade, aquela enfermidade que está originando no corpo, ó Deus, Senhor, na alma também. Jesus, dá saúde, tanto na alma como no corpo físico. Jesus, tem misericórdia, elimina, Senhor, esta úlcera, elimina, Senhor, esta infecção. Jesus, arranca essa tristeza. Jesus, dá alegria. Jesus, transforma. Jesus, nós oramos, nós rogamos, nós clamamos, pedindo que a bênção do Deus Todo-Poderoso, ó Pai, esteja no ministério desse teu filho. Abençoa o ministério desse teu servo, enriquece de poder, enriquece de autoridade, enriquece de fé, de graça, na pessoa bendita do Senhor. Papai, pela fé, nós entramos da despensa de Deus e tomamos posse dessa bênção. Jesus, tira todo impedimento que porventura tenta impedir a bênção desta irmã, desse irmão, deste teu servo, desta tua serva. Jesus, dá vitória para essa igreja, repreendendo toda cilada do diabo, todo impedimento, ó Pai, salvando vidas, curando e libertando. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Todos digam. Está encerrado em nome de Jesus.